Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter? Nesse vídeo aqui te contar sobre Rafael Paiva, não sabe quem é? Técnico interino do Vasco, que deu uma entrevista ontem no estádio Beira-Rio e teve uma visão completamente diferente sobre o jogo, ou diferente do que nós da imprensa, ou grande parte da imprensa e da torcida vimos. E é claro, sempre é importante ter uma outra opinião, por isso eu quero ler o que ele falou aqui. Gente, vamos lá. Técnico interino do Vasco foi para a entrevista coletiva. Lá pelas tantas, é óbvio, ele é questionado sobre o jogo e análise da partida. Detalhe, abre aspas para ele. Isso é o técnico do Vasco falando, tá? O Inter foi muito melhor do que a gente no primeiro tempo. Conseguiram nos machucar muito, pressionaram muito forte. Tivemos muita dificuldade de sair da pressão com bola limpa. Muito mérito do Inter. É uma equipe muito organizada. A gente até escapou em um ou outro contra-ataque. O Inter nos empurrava para trás até pela intensidade deles. Vieram empurrados pela torcida. Conseguimos sofrer sem tomar gol. Isto foi importante. O mais importante, na verdade, indicou o treinador. Beleza. No final da entrevista, ele falou o seguinte: a gente equilibrou no segundo tempo. Jogou. Cada jogo tem a sua história. Temos que analisar depois, ver o que podemos melhorar quando tiver esse cenário de um time que empurra eles, né, contra a parede e tudo mais. Sofrendo como sofremos no primeiro tempo, sem somar gols, né, é essa análise que ele tem que fazer. Temos falado muito sobre isso, porque quando a gente consegue jogar, a gente sabe que pode buscar a vitória. Conseguimos mapear o que o Inter estava fazendo, onde estava nos machucando. A gente fez algumas mudanças estratégicas e surtiram efeito. Ou seja, o Rafael Paiva fez uma leitura diferente nossa, dizendo que inclusive o Inter jogou muito melhor do que eles no primeiro tempo, empurrou e tal. A gente até vai discutir que não fez o gol. Mas aí ele disse, olha, nós conseguimos sofrer, nós conseguimos entender o jogo, passamos o primeiro tempo sem tomar gol, e aí na segunda etapa fez mudanças que surtiram efeito e consequentemente o Vasco venceu. Aqui tu pode ver o ponto positivo ou negativo, como tudo na vida tem dois lados, às vezes três, já diria uma música do Skank que eu sempre repito. O negócio é o seguinte, ele tá elogiando, dizendo que o Inter empurrou eles pro campo de defesa no primeiro tempo, mas o Inter não fez gol e ele comemora, soubemos sair disso. E aí o ponto negativo é, além deles saberem sair disso, os caras fizeram mudanças táticas que aí fizeram o contrário, conseguiram vencer o jogo, conseguiram a vitória. E isso, obviamente, impactou muito positivamente por lado deles e então essa situação não tem como negar. Gente, já te falo aqui sobre a outra situação, sobre Kudê, mas antes vamos lá. Aqui ó, Canadá e Argentina. Canadá e Argentina na KTO. Tá pagando 5,3 se o Canadá classificar. Isso é Canadá classificar, pode ser 90 minutos, pode ser nos pênaltis. Tem, se o Lautaro Martinez marcar o primeiro gol, tem Odão tá pagando mais de 5. Ambas equipes marcam. Pô, é só o Canadá fazer um gol, porque a Argentina vai fazer um golzinho, né? 2,65. Tem odd turbinada agora na KTO para esse jogo da Argentina. Tem odd turbinada também para Espanha e França. Se o Kylian Mbappé, pô, é só o Mbappé fazer um golzinho, 3,3. Kylian Mbappé fazer um gol 3,3 é tirar dinheiro do sueco. Pelo menos eu quero que seja assim, né? Tem aí outras coisas como total de gols, ambos os times marcam, se tem mais de 2 gols e meio, ou seja, pelo menos 3 gols na partida e os dois times, a Espanha e a França vão marcar, tá pagando quase 4 já, tá mais para 4 do que para 3 essa odd. Quer brincar e te divertir? Vai na KTO agora, kto.com, te cadastra com o código JBFilho, esse código vai tirar uma bonificação e essa bonificação te ajuda a já começar ganhando pela casa, beleza? Gente, olha só. Eu fiz um elogio aqui e eu preciso tirar o bastidor. Hoje, a informação que vaza do Inter é que não há nenhuma chance do técnico Eduardo Kudê sair ou ser demitido. Isso vale para a situação antes do jogo contra o Juventude. O Inter não pensa em demitir. Ah, o Kudê estava abatido. Ele não pediu demissão. O Kudê não está sendo demitido pelos dirigentes e o Inter vai pelo menos esperar os jogos contra o Juventude. Eu preciso aqui ter responsabilidade com vocês e dizer, olha, se ele cair para o Juventude, dependendo de como forem os fracassos, o cara já foi muito criticado pela torcida no estádio Beira-Rio. E o Kudê, inclusive, teve uma reação de quem não estava esperando. Ele saiu abatido, o Inter tomou o segundo gol, ele botou as mãos no bolso, ficou bastante
sabe, incrédulo, o torcedor começou a lhe criticar e ele ficou impactado. Essa situação, inclusive, do Kudê ter ficado impactado com o torcedor lhe criticando nas costas, dá até um sentimento de, pô, ele não imaginava que era isso. Talvez ele realmente acreditasse naquele discurso, que era a imprensa que estava contra ele, que ele iria pedir para o torcedor não consumir e que iria dar tudo certo e que o torcedor iria lhe abraçar. Pois é, talvez essa surpresa possa ser por isso, é uma leitura minha, porque o fato concreto é a direção do Inter dizendo que não vai demiti-lo, até porque tem jogo agora quarta e depois no final de semana contra o Juventude, e aí sim a vida pode ser decidida. Vamos lá, ninguém quer isso, eu sei, mas caiu pro Juventude na Copa do Brasil, aí vai ficar difícil segurá-lo, né? Então assim, esta é uma outra questão. Agora, hoje, ninguém fala em saída do Kudê do Beira-Rio. E eu fiz questão, inclusive, de vazar aqui ler, na verdade, uma mensagem que é falada pelo próprio treinador interino do Vasco, não é o principal, mas é o cara que enfrentou o Inter, fazendo elogios e dizendo que tem pontos positivos sim no trabalho do técnico Eduardo Kudê. Beleza? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.